na vida de alguém. Aleluia! Ao começar essa passagem, meus amados, quando nós iniciamos no versículo 35, nós encontramos aqui um cego mendigando à beira do caminho. Um homem mora no mundo, um homem, quem sabe, excluído da sociedade, quem sabe uma pessoa que ninguém não dava nada para ele. Olhava, quem sabe, falava assim: amanhã, quem sabe, vão passar aqui, você vai estar morto. Porque o homem ficava lá, pegava chuva, pegava poeira, era frio, era sol, era calor, o homem estava ali na beira do caminho. Aleluia! Só que Deus via esse cego de uma outra maneira, meus amados. Porque Deus nos vê com outro olhar. O homem, o ser humano aqui na terra, muitas vezes, olha de um jeito, mas Deus olha de outra maneira. Prosseguindo a leitura desse texto, meus amados, eu começo a ver aqui algumas qualidades na vida desse cego. Aleluia! Quando eu vou para o versículo de número 38, meus amados, quando eu começo a ver aí a primeira qualidade que tinha na vida desse homem. A Bíblia diz, meus amados, que a multidão passando, e naquele dia o cego foi despertado. O cego perguntou: quem é que está passando por aí? Oh, meus amados, eu fico pensando, era dentro de um caminho, todo dia descia gente, todo dia subia gente, e era uma multidão para lá e para cá, mas nem um dia foi despertado algo na vida daquele cego, para ele fazer uma pergunta conforme ele fez naquele dia. Aleluia! Então ele pergunta: quem está passando por aí? O que está acontecendo? Alguém lá no meio da multidão fala: é Jesus o Nazareno que está passando. Aí no versículo 38 eu já começo a ver, aleluia, a primeira qualidade desse homem. Porque ele disse assim a palavra: olha, então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira qualidade que eu vejo na vida desse cego, que esse cego é o homem de fé, meus amados. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós chegamos aqui nesta noite por meio da fé. A fé que faz com que eu e você caminhamos em direção aos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é por meio da fé que nós vemos Deus operar. É por meio da fé que nós vemos Deus operar milagre e maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira qualidade da vida desse homem, esse homem era um homem de fé. Ele começou a clamar. Por que eu falo, meus amados, que era um homem de fé? Porque se ele não tivesse fé, ele não clamava. Se ele não tivesse fé, ele não pedia. Clamar quer dizer pedir em alta voz. Clamar em alta voz. E o cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe, meus amados, na verdade, ele nunca tinha visto Jesus, mas quem sabe já tinha alguém, aleluia, ouvido alguém falar que Jesus é aquele que abriu os olhos do cego, Jesus é aquele que ressuscitava morto, Jesus é aquele que curava as enfermidades. E então ele não perdeu a oportunidade. É hoje, é o dia da minha vitória. Eu vou clamar, eu vou receber a minha bênção. Aleluia. A primeira qualidade, fé. Não era simplesmente um cego, era um homem de fé. Mas vamos dar sequência aí, meus amados. Mas de repente, meus amados, aleluia, quando ele começa a clamar, alguém ali no meio da multidão vai até ele e manda ele calar a boca, né? Alguém vai lá e começa a repreender o cego, dizendo para o cego calar. Aleluia! Quem sabe falou: olha, pode calar a boca, cego. Jesus está indo para Jerusalém. Jesus não tem tempo para parar. E ainda mais um cego, ele não vai dar atenção para você não, cego. Pode calar a boca. Você está incomodando. Para com essa gritaria aí. Aleluia! Mas nesse mesmo versículo 39, meus amados, eu já vejo a segunda qualidade na vida desse homem. Porque o versículo disse: e os que iam passando repreendiam-lhe para que se calasse, mas ele clamava mais ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A segunda qualidade
vejo na vida desse homem chama-se perseverança. Aleluia! Está mandando calar, mas ele tinha uma qualidade muito maravilhosa na vida dele. Ele era perseverante, ele tinha tudo para parar sozinho, podia ter ali, quem sabe, né, pisoteado pela multidão, mas ele não parou, porque primeiro tinha fé e segundo perseverou na presença do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que aquele que perseverar até o fim. Eu digo para você nesta noite, meu irmão e minha irmã, eu não sei quanto tempo você está buscando uma bênção, se é 1 ano, se é 2 anos, não sei, mas digo para você nesta noite, não desista não, continua perseverando, porque na hora certa a bênção vai chegar, no tempo certo a bênção vai chegar, não desiste não, persevere na presença do Senhor. Aleluia! Em vez de alguém dar a mão para o cego e falar assim, ó, vamos ter lá, Jesus não vai te curar seu olho não, manda ele calar a boca, mas dentro dele tinha fé, aleluia, e ninguém consegue calar um crente cheio de fé, bendito seja o nome do Senhor. Segunda qualidade que eu vejo na vida esse homem era perseverante, e precisamos de ser nessa hora difícil, meus amados, ser perseverante. Perseverar na hora do problema, perseverar na hora da luta, perseverar na hora da tribulação, aleluia, porque a vitória vem do nome de Jesus. Vem barreira, vem problema, vem provação, vem tribulação, mas lá na frente tem a vitória para aquele que perseverar. Prosseguindo com a palavra, prosseguindo, aleluia, prosseguindo. Aleluia, Jesus está indo embora, está clamando bem alto, mas Jesus está dando atenção. Aleluia, mas lá na frente, o versículo 40 fala que Jesus parou lá na frente. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha aí, meus amados, como é maravilhoso perseverar na presença do Senhor. Lá na frente, Jesus para. Aleluia. E Pedro, para quem levou o cego até lá, onde ele estava. Eu paro que agora, meus amados, eu começo a pensar, quem sabe, um daqueles que mandaram calar a boca, quem sabe agora tem que ir até Jesus para levar ele, porque agora Jesus para. Aleluia! Agora Jesus manda chamar o cego. Alguém tem que levar o cego lá agora. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vamos prosseguindo. Versículo 41. Aleluia! Aleluia! Quando o cego chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele: que queres que eu te faça? Meus amados irmãos, quantas vezes eu já fui questionado aqui dentro desse versículo. Alguém falou comigo certa época: ô pastor, eu não entendo porque Jesus fez essa pergunta para o cego. Jesus não é onisciente, pastor? Assim, ele conhece, ele sabe de tudo. Ele sabia que o céu queria não é ver, pastor. Então por que ele já não curou de uma vez? Aleluia! Mas Jesus deu liberdade para o cego escolher. Jesus deu liberdade para o cego pedir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque aqui, meus queridos irmãos, se o cego falasse assim: ó Senhor, eu estou aqui nessa rua, nesse caminho, à noite eu sinto muito frio, se não tem alguma coisa para me aquecer, quem sabe aí uma capa, um cobertor, alguma coisa, se Jesus tivesse, dava para ele. Oh Senhor, eu fico aqui, muitas vezes eu estou passando fome, só tem um pedacinho de pão aí, Senhor. Se o Senhor tivesse, dava para ele. Senhor, eu também estou com muita sede, só tem água aí para me dar um pouquinho. Se Jesus tivesse, dava para ele. Mas sabe qual foi aqui, meus amados, a resposta do cego? E ele disse: Senhor, eu quero ver. E versículo 42, e Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Eu vejo aqui a terceira qualidade na vida desse homem: sabedoria para pedir igreja, sabedoria para orar. Aleluia! Porque se Jesus dá para ele qualquer coisa e ele não pedisse o que queria ver, Jesus não ia curar ele daquela cegueira. Jesus, embora
E o cego ia continuar cego, mas ele deu prioridade, usou a sabedoria, pediu o que ele mais precisava, porque ele enxergando, ele conseguia o cobertor, ele enxergando, ele conseguia água, ele enxergando, ele conseguia o pão. Então ele falou: Senhor, eu quero ver. E naquele momento a palavra de Deus disse: aleluia. Jesus falou com ele assim: vê, a tua fé te salvou. Aí que eu provo para você que esse homem era um homem de fé, porque o próprio Jesus falou com ele assim: ó, vê, a tua fé te salvou. Aleluia. Engraçado que Jesus não falou assim: ó, vê, a tua fé te curou, mas a tua fé te salvou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu digo para você nesta noite, minha irmã e minha irmã, em nome de Jesus, continua perseverando, continua buscando, aí pedindo com sabedoria, vai guardando na direção certa, porque na hora certa vai vir a tua vitória. Quem sabe alguém está falando, você não vai conseguir. Quem sabe alguém está falando, o teu problema não tem solução. Mas eu digo para você nesta noite, não desista, porque a última palavra não é do médico, não é do doutor, não é do enfermeiro. A última palavra é de Deus. Aleluia, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aquele cego foi curado. Talvez alguém ali não queria. Alguém que mandou calar a boca não queria que ele recebesse a bênção. Mas quando Deus está operando, nada impede. A palavra dele diz que operando ele, quem impedirá a igreja? Aleluia! E para concluir aqui, meus amados, o que eu acho mais lindo nessa mensagem é o versículo de número 43. Depois que ele ficou vendo, depois que Deus abriu a visão dele, ele passou agora a ver as coisas maravilhosas que ele nunca tinha visto, olhando para a natureza, olhando para o rosto de Jesus. A Bíblia diz que, olha, ele logo viu o cego, ele logo viu e seguiu, ou quer dizer, seguiu Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. A coisa mais linda que eu vejo aqui nesse texto sagrado, não é a cura física dos olhos, mas é o cego seguir Jesus pelo caminho. É a coisa mais maravilhosa, igreja. Quantas vezes alguém está em busca de uma bênção, em busca de uma cura, mas muitas vezes quer da salvação, ou alguém não fala da salvação para ele. Fala da bênção, fala da cura, fala de tanta coisa, mas esquece da salvação. Mas esse aqui recebeu o milagre duplo, meus amados. Foi curado, aleluia, na carne, e foi também curado na alma. Aleluia. Aleluia. Então a quarta qualidade que eu vejo aqui para encerrar chama-se gratidão. É por isso que eu vou voltar, procurar a família dele. E agora eu estou vendo tudo, eu vou voltar, vou lá para minha terra, vou procurar meus familiares. Não, ele preferiu seguir Jesus pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. É a maior vitória que Deus nos dá. Aleluia, seguir ele pelo caminho, esse caminho maravilhoso que um dia vai nos conduzir até os céus, né? E Deus abençoe cada um dos irmãos. Continua orando por nós, meus amados. Continua perseverando. Aleluia, porque na hora certa a vitória vai vir no nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém.